do primeiro volante, porque você traz o Rian para ser uma alternativa no ano passado para o Wallace, que já não era visto como alternativa. O Rian decide ir embora, porque vê que a concorrência tá muito grande, principalmente com a chegada do Gerson. E o jogador tá certo, eu gosto de jogador quando faz isso. Olha, aqui não vou ter muito aqui, o cara precisa de... Quanto mais roda, mais se vende. É assim que funciona. O Rian vai embora, continua sem nenhuma alternativa para a camisa 5. Hoje o Cruzeiro vive a expectativa de transformar o Matheus Henrique nisso, que não é, e que hoje o campo do Matheus Henrique não dá o menor sinal para mim de que ele vai conseguir se transformar esse cara. A gente volta lá na partida do dia 14 de dezembro, que está ficando cada vez mais longe, para fomentar uma possibilidade. Tá, mas o aspecto do homem de lado de campo, o lado de campo para falar assim, ó, do lado esquerdo do Cruzeiro eu não sei quem vai jogar, mas do lado direito fulano de tal é o dono, ou o contrário, o Cruzeiro não tem esse cara, ponto. Dito tudo isso, é uma falha muito grande. O departamento de futebol do Cruzeiro deveria ter se debruçado diante do problema Wallace. Como? Vamos resolver nessa janela, ponto. Falou igual o Malafaia agora, É quando um problema aparece na sua mesa, ninguém quer saber o valor, ó, toma, isso é seu, resolve. Porque braços cruzados para esperar alguém procurar um produto, ninguém vai hoje em qualquer loja de eletrodoméstico e pergunta: você tem uma TV de tubo 29 polegadas? Eu quero comprar. Ninguém quer comprar. Chegou lá. Mas diz que foram, mas ninguém quer. Mas a questão salarial pega e ele quer ir pra Europa. Não, mas ele gostaria de voltar à Europa. Eu acho essa questão que o Valu fala é muito importante da postura. Porque quando eu apurei isso deve ter 3 semanas atrás, eu tava achando estranho, tudo muito parado, o Wallace estava sem aparecer nas relações do Cruzeiro. Eu perguntei pra uma pessoa, a pessoa falou: tem que chegar alguma coisa boa pro Cruzeiro e pro Wallace. Então tem que chegar, não é que o Cruzeiro tá fazendo um esforço pra resolver a situação do Wallace. Não, se chegar, beleza, aí negocia. Se não chegar, fica aí do jeito que tá. A informação que eu tenho é que o Cruzeiro tentou com alguns clubes o repasse, mas não ninguém é tentativa, quis. É resolução. Mas como é que tentar, eu tô tentando emagrecer. Não, HG. Mas tem que ter alguém querer. Não, HG, você tem que alguém aceitar. Não, HG, você tem que criar situações. Ninguém vai procurar Eu tô até agradecer a audiência qualificada do meu irmão Leonardo Medina, que tá lembrando aqui, jogamos várias partidas de PES numa TV como essa, é verdade. Ele com Chelsea, com Barcelona, bons tempos e saudosos, né, meu amigo? Um abraço pra você e obrigado pela audiência. HG, era ter pego como uma missão. Dentre as várias missões que nós temos, até o dia 3 de março, nós temos que encontrar, não é? Mas ninguém quis. HG, ninguém quer uma TV. Eu vou falar de novo, daqui a pouco minha veia vai estourar aqui no pescoço. Ninguém quer uma TV de tubo 29 polegadas, Você quer HG. que monte um combo? Não, Leva o Wallace que eu te dou o Matheus Henrique? HG, é pegar como missão, é resolver. O Marlon não foi embora do Cruzeiro, o Dudu não foi embora do Cruzeiro. Não, mas aí, peraí. Eles estavam jogando e bem. HG, não, que bem. O Marlon perdeu o pênalti pro América, contra o América, que bem, HG. Cara, se o Marlon você chutou comparar... um pênalti pra fora, o Marlon tava péssimo. Valu, o Dudu e o Marlon tiveram boas fases no Cruzeiro, Valu. O Wallace nem joga. Não dá pra relacionar. Dá pra relacionar, porque eu não enxergo essas boas fases ultimamente. O Marlon não teve boa fase no Cruzeiro? Teve, mas não quando ele saiu, HG. É óbvio, ele não estava em alta quando ele... E nem o Dudu. Valu, o que eu falei? Não estava. Eles estiveram em boa fase. O Dudu nunca esteve. Teve gente que viu o Dudu jogar bem, viu o Marlon jogar bem, e o Wallace não viu jogar. Tem gente que tem muito e o Wallace não veio jogar. Como é que você quer? Pra eu ceder pra você uma TV de tubo, você precisa querer. Mas talvez você tenha que entubar o prejuízo, que é o que o Atlético fez com o Júnior Santos. Vocês não acham, não? Aí fica muito fácil. Eu acho que talvez tenha faltado ao Cruzeiro. Eu vou esperar que alguém bater na minha porta e ver se tem... Só uma coisa, HG. Não vai rolar. Eu tenho informação de que houve sim algumas propostas ao Wallace. Sondagens. Não, propostas de fato. Propostas de fato. Então, assim, houve gente que queria. Só que o ponto é, o que queriam? Empréstimo com o Cruzeiro pagando metade ou parte dos salários maior do que deveria pagar na cabeça do Cruzeiro. E, cara, talvez tenha faltado ao Cruzeiro entender que, beleza, vou aceitar o prejuízo como o Atlético aceitou com o Júnior Santos. E aí dava pro Cruzeiro ter negociado.
E aí, nessa, eu concordo com o Valu, cara. Era o Cruzeiro abrir mão de uma coisinha ou outra e liberar o jogador. Ah, tá. Não, peraí. Então, o que vocês estão dizendo é que vale a pena, inclusive, entubar o preju e dispensar, paga a rescisão e libera. A rescisão é muito mais cara do que você emprestar ele. Não, ninguém tá falando empréstimo, disso. você paga o salário. Mas vamos lá. O Cruzeiro pagando 50% do salário, não vejo problema. Nós estamos falando de 3 partes envolvidas. O Cruzeiro quer, nós temos outras 2. Na outra ponta, um clube e no meio o jogador. O Cruzeiro recebeu propostas e o jogador não aceitou. Aí, em outras situações, os clubes não aceitaram porque não admitiam pagar os salários dos jogadores. Nem com o Cruzeiro pagando metade, eles não conseguiram fazer negócios. Mas o Cruzeiro aceitou pagar metade? Não. Eu tô dizendo assim... Os clubes não queriam nem se fosse com o Cruzeiro pagando metade. Nem com o Cruzeiro pagando metade. Eles queriam um jogador pro Cruzeiro pagar tudo. Mas aí você quer... Você quer me beija antes, né? Senão fica difícil a gente fazer alguma coisa. Então, assim, o que eu tô destacando é que houve uma força-tarefa. Cara, mas ninguém quis. Não, qual que é o salário dele hoje? Mais de R$1 milhão. Força-tarefa resolve as coisas. Depende da... Eu tô com o valor dessa. Eu acho que uma força-tarefa resolveria. Gente, força-tarefa resolve. Não é assim. É, HG, é assim. Não é assim. Claro que é. Tem muito dinheiro envolvido. Tem, HG. Tem, mas então tá. E a vontade do atleta... Aí a força-tarefa... Tem, HG, mas a vontade do clube, me desculpa, a vontade do grupo Bandeirantes de televisão, de comunicação, ela é superior às minhas vontades. Então, mas peraí. Quando o Estado vai construir uma estrada e ela precisa de desabitar, é lamentável que pessoas tenham que ser desapropriadas das suas casas. Mas a questão do o Estado é maior do que as pessoas que estão naquela via. Eu lamento muito quando isso acontece. Então, a vontade do clube ainda que tem eu não estou falando para rasgar o contrato, não, mas o clube tem que sentar com... Será que houve a conversa? Olha, o Wallace, é o seguinte, nós temos que resolver essa situação. Houve. É muito incômoda para nós. Calma. Se essa situação não for resolvida, você não será reintegrado, você não está nos planos mais do Cruzeiro Esporte Clube, independente de qual técnico, independente de qual campeonato, você vai ser um produto, porque o jogador é um produto do clube, sim, que vai perecer, que vai ficar em desuso. Para não prejudicar a sua carreira, nem o andamento dos nossos planos, vamos juntos amarrar uma situação que a gente possa resolver de uma forma que não prejudique e que não prejudique a nós? Bom, não. Tá bom, então então vai treinar a parte, vai treinar na Toquinha, vai treinar no Barro Preto, vai treinar onde quiser. De menos. Nós temos aí o que dois exemplos. Rapidão, só completar, Breno. Aí o que o departamento de futebol faz? Tenta resolver, afasta, ele fica vários jogos sem ser sequer relacionado. Agora o Wallace está no banco, tirando uma oportunidade de desenvolvimento de alguém da base, por exemplo, de um time campeão da Copa São Paulo. Nem vou falar de um jogador necessariamente de volante não, Thiago, mas de um Juan Gabriel, por exemplo. Sim. E o Wallace é um adereço do banco de reservas do Cruzeiro, porque enquanto o Matheus Henrique tiver condição, mesmo ele estando mal como ele está, quando precisasse de um primeiro volante, você acha que o Tite o Tite ou qualquer técnico vai olhar pro Wallace? Candidato. Não, mas você acha que tá tudo correto. Candidato, seu discurso, candidato, é um discurso que inclusive ensina muito. Eu absorvi muito do seu discurso. Bonito, mas, tem um lado humano. Tem um lado humano, né, que sustenta seu discurso. Eu, aliás, candidato, lhe vejo como, de fato, uma figura importante para a política do Estado. Diria até fundamental, candidato. Tá floreando demais já. Mas... Aí vem o apagador universal. Tem questões trabalhistas envolvidas, candidato. Não é simplesmente pega, vai lá pra Toquinha que se ferra lá. Tem 2 exemplos, HG. Você sabe que tem, candidato. Você conhece muito bem as leis trabalhistas, candidato. Nós temos a nossa luta juntos aqui há muitos anos, lutando por esse povo, lutando por esse Estado, para o desenvolvimento dos 853 municípios, da nossa linda, bela e virtuosa Minas Gerais, candidato. Tem questões trabalhistas, candidato. Tem a vontade do povo, no caso o povo, eu me refiro ao Wallace. Eu sou um defensor de que todo trabalhador precisa exercer suas funções. Aí empolgou. Mesmo ele pode ter as escolhas, mas a partir do momento, candidato, que empolgou. O jogador não quer, a única coisa que resta é chegar e dizer, então, vamos fazer o seguinte, ô Valu, vamos rescindir o contrato com você, nós não queremos mais, mas você não quer sair. Então nós vamos pagar a rescisão
e vamos te liberar. Só que a rescisão... O clube não é menor do que o jogador, Só que a rescisão é um pau, meu amigo. É braba, é bruta. Eu sei, candidato, seu discurso é realmente... Eu tô tentando falar uma atualizar as informações da notícia importante aqui. Pera aí que o Daniel vai trazer e daqui a pouco a gente vai seguir com a nossa resenha aqui. Daniel, por favor. Pois é, HG, trazendo neste momento atualizações sobre o caso de um desabamento de imóvel aqui em Belo Horizonte, que aconteceu na madrugada de hoje. A 4ª morte foi confirmada neste momento, um homem de 31 anos. A suspeita de que seja Renato Júnior, dono do imóvel. 8 pessoas seguem desaparecidas sobre os escombros e os escombros do prédio, e até o momento essas 4 mortes confirmadas e 9 vítimas já foram retiradas com vida e encaminhadas a hospitais da região. 70 militares atuam com a ajuda de cães farejadores. Mais cedo, os militares conseguiram resgatar um idoso que estava conseguindo conversar com os bombeiros, mas apresentava aí ferimentos. A área está isolada, trabalhando com apitos para tentar comunicação com vítimas. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros também foi acionado para fazer o transporte aí dessas pessoas resgatadas até o hospital. No local funcionava um lar para idosos, uma clínica estética e uma academia. Não chovia no momento do desabamento e, de acordo com a Defesa Civil, o imóvel era regular e o lar de idosos tinha alvará de funcionamento. Bom, nosso departamento de jornalismo continua de plantão aqui. Daqui a pouco volta com mais informações sobre esse desabamento com mortes aqui em Belo Horizonte. Quem pediu a palavra aí? Eu acho que o Valu tem toda a razão, mas eu acho que na prática no futebol, pelo menos em Minas Gerais, não tem acontecido isso. Olha o Vargas. Quanto tempo o Vargas ficou no Atlético? O Atlético tentou negociar o Vargas quantas vezes? Mas quantas vezes tentou negociar o Vargas? O Cruzeiro negociou o Gabigol. Não, peraí. Tá, vem cá. Quantas vezes o Atlético... Comparando o Gabigol responde uma coisa. Quantas vezes o Atlético tentou negociar o Vargas? Pro Fortaleza. Por que ele não foi? Porque ele não quis o salário. Ele não quis sair do Atlético. Então ele não quis sair do Atlético. Mas o Wallace não tem essa. O Wallace, cara, ele não quis ir pra outros clubes porque preferiu ficar aqui. Não. Então assim, o desejo dele prevaleceu em relação a uma situação. Não, a situação do Wallace é diferente da do Vargas. Mas o Vargas não queria sair de Minas Gerais, era outra situação. Mas o desejo do Vargas prevaleceu do que do clube, não foi? Com banana. O Atlético queria... Nada a ver. Ô, Thiago, o Atlético queria que o Vargas saísse? Cara, mas a questão não é essa. Não, peraí. É essa sim. Você vai agora não. Agora você vai misturar banana com banana. O Atlético queria que o Vargas saísse? O Atlético queria. Queria. O Vargas queria sair? Não. Tá. Hoje o Cruzeiro quer que o Wallace saia? Quer. O Cruzeiro quer. O Wallace quer sair do Cruzeiro hoje? Não, mas não é bem assim, não. Depende do clube. Depende do clube. Então é a mesma coisa. O Vargas tivesse... Deixa eu te falar. Se o Vargas tivesse uma proposta do Flamengo ganhando milhões, você acha que ele não ia? O Vargas teve proposta do Santos, cara, pra jogar no Santos. Mas Santos. E ele não quis ir. Nós estamos falando de Santos. Cara, você tá falando do Santos com o Aí o Santos ia pagar o salário dele? Você acha que o Santos ia pagar o salário do Vargas? O problema do Vargas não era salário. Cara, você vai falar que é da namorada dele aqui. Ele queria ficar em Belo Horizonte. A namorada dele pega um avião e vem aqui. Mas ele queria ficar em Belo Horizonte. Não sou eu que escolhi isso, não. Era ele. Se fosse o Flamengo dando caminhão de dinheiro, o Vargas ia. Você quer apostar o quê? Peraí, o Vargas tem que entender a limitação dele. Tinha que entender a limitação dele. Se o Flamengo chegar pro Wallace e oferecer um caminhão de dinheiro, o Wallace não vai pro Flamengo? O Grêmio se oferecer um caminhão de dinheiro, não vai? O que ele não quer ganhar menos do que ganha aqui. Inclusive eu ouvi... O problema é que o Cruzeiro não aceitou das formas Então é porque ninguém oferece, o que eu acabei de falar, ninguém oferece. E o Wallace não aceitou as formas que aconteceram. Mas assim, o Cruzeiro conseguiu se desfazer do Gabigol quando ele quis. Gente, o Gabigol jogador. Peraí. O Gabigol foi pra onde ele quis também, né? O dobro do Wallace. Não, o Gabigol foi pra onde ele quis também. Não. O Gabigol é um cara... ele tinha possibilidade de ir. E onde ele queria. Não era onde ele queria, é onde ele conseguia ir. Não, onde ele queria. Onde ele queria. Juntando, ele vai continuar do Gabigol. Cara, ele vai continuar recebendo. Ele revelou que queria, ele disse ao Pedro Lourenço que queria voltar pro Santos. Se dependesse do Gabigol, ele tava no Flamengo até hoje. Mas ele não pode, estamos falando de onde ele poderia. O Flamengo não ele foi pra onde ele pôde. Em suma, Thiago, a mesma coisa. O Wallace tem que ir pra onde ele pode. O teor aqui ainda falando aqui que infelizmente... Não é pra onde ele quer. Infelizmente, o jogador ainda pesa. Ele pode o que, o Wallace, hoje? Não, na cabeça dele, ele pode o que ele bem entender. Não, mas, cara, então alguém tem que chegar pra ele dar um choque de realidade dele. E dane-se alguém tem que dar um choque de realidade dele. Fica tranquilo, tá estabelecido que a ditadura do atleta até meados de 2027, quando se encerra o contrato dele. Acho que é dezembro. Porque é a primeira vez que eu vejo. A Nath, minha namorada, ela tem uma frase que eu acho muito boa. Todo problema tem solução.
senão não é problema. Ou seja, então o Wallace não é problema, porque ele não tem solução de acordo aqui com o que colocou o HG, não tem como resolver. Não me cita não, candidato. Então, até quando terminar o contrato do Wallace em 2027, tá faltando só mais 1 ano e 3 meses de Wallace. Então é o seguinte, atenção jurídico do Cruzeiro. Atenção jurídico do Cruzeiro. Segundo o candidato, você vai pegar o atleta, colocar treinando separado, que a turma fala em separado. Por que fala em separado? Mas não tá errado, não. Não é usual. É estranho. É que usa no Treinar futebol. em separado é o cacete. Treinar separado, aí deixa lá na toquinha. Que nem fizeram com o Domingos, lembra do Leandro Domingos? Nem fizeram na toquinha. Joga lá na toquinha. Como se juridicamente isso fosse absolutamente perfeito. Não, é o primeiro passo. Não pode. É o primeiro passo pro Aí vai rolar advogado direta, dele chegar lá e falar assim, que rescisãozinha direta É uma aqui. força de expressão, né? É uma força de expressão diante, Foi o que você diante disse. dos impropérios que você Foi falou, o que não você tem disse. como. Dá pra Não. ele ficar na toca Não. da Raposa 2 Se treinando ele sem não- fazer parte do grupo. Isso aí Candidato. isso não dá multa, Candidato, isso não dá rescisão se para o ele- Cruzeiro. candidato, não, se foi ele uma não força de quiser expressão. sair, então eu vou ser literal nada agora. obriga ele Tá a sair certo, do clube. nada obriga, mas o Cruzeiro tem que fazer movimentos. O Cruzeiro não fez força-tarefa Se para sair ele do não Wallace. adianta o Cruzeiro querer. Tudo bem. A única coisa que o Cruzeiro pode então fazer não para tem se livrar do resolução Wallace. pro caso do Wallace. Tem, Não, eu vou te tem. dar agora o caminho. Não, você vai falar da rescisão. É. É sempre na do clube? É sempre colocar. Não, Valu, não pode ser peraí, assim, não, Valu. Não é que é sempre na do clube, não. É, claro Se que o é. clube quer se desfazer a qualquer custo, O atleta tá. ele tem que entubar e tomar o prejuízo. Tá certo. Com o Dudu, Se- o Cruzeiro tomou um prejuízo. O Dudu teve prejuízo. Vai virar- O clube ali falou, eu não quero mais aqui. Dudu é um O asterisco. Wallace tentaram, não conseguiram. E outra Então tá coisa, bom, treina a quando parte. eu dei a informação Treina a de que parte ele na toca da não Raposa estaria 2. relacionado, dei lá no Twitter, que ele não estaria relacionado e que não era por questões de propostas, mas por decisão do Tite. No mesmo dia, depois do jogo, o Spindel foi para a coletiva. Não, estamos analisando algumas coisas e tal, algumas sondagens, etc. E depois não tinha nada. É. Aí não tinha nada. Tiraram das Mas- costas do Tite, aí não tinha nada pelo jogador. Dias depois, o que aconteceu? Voltou a relacionar e disse que ia tentar recuperar o atleta. Excelente. Então, se o atleta não quiser, a única forma do jogador deixar o clube é você chegar e falar, queremos pagar a rescisão, você não faz mais parte Tá dos bom, nossos planos. não precisa de estar integrado no elenco. Pode treinar na toca da Raposa 2 à parte. E isso juridicamente não dá problema. Você Conversa com seu advogado candidato. Não dá problema. Ele já ficou nessa situação no começo da temporada. Ele não estava indo relacionado para os Um jogos. determinado Não, prazo, mas tudo bem, Treina, depois não treina pode. com o elenco e não leva para nenhum jogo. É isso, Pronto, é isso. Pronto, É diferente. Volta para a situação. É diferente. Você tá buscando- É porque foi força de expressão, sabe? Não, você se expressou mal, seja candidato. Não, é porque você tá muito literal. A vida não pode ser tão Mas literal nós estamos assim. num debate, treina na candidato. toquinha. Eu falei para treinar no Barro Preto. Nós Isso estamos- isso não tem o menor cabimento. Ele aparecer lá na sede campestre e ficar treinando agora lá. é do supermercado BH, né? Foi uma força de expressão. Não. O clube não. Treina, Barro Preto. treina aí, fica aí treinando com o elenco clube aí. não, mas o vai e prédio. não vai pro jogo. A Candidato, situação mas que ele quando eu- tava antes. mas quando eu falei que era Se pra ele fazer quer isso com o Vargas, você brigou se ele tanto comigo, candidato? Eu briguei? É? Eu com Vargas? Você tá de brincadeira. na verdade, eu ele- fui um dos caras. Pra começar, o caso Vargas, quando você bateu palminha pra Pra aqueles renovação. 10 jogos finais do Vargas em 2023. Eu bati palma? Bateu palminha. Não. Bateu Lesa 22, Galo. em 22. Lesa Galo. que o Não, Hulk 22 se- você nem me O conhecia. Hulk se machucou sim. Isso. Eu conhecia, Conhecia, porque eu eu estava estou aqui aqui. desde 27 de junho de Mas 22. eu era outro Everton. E aí, não importa. Eu Tinha vou muito mandar a tecido conta pra adiposo. ele. Eu estou mandando esse Everton Mas pagar é verdade. nada. Você tá Nos lembrando de uma últimos- coisa que não ele foi o aconteceu. último. Aconteceu sim. Não, Aconteceu cara, sim. esse é um dos poucos casos que eu tenho Últimos 10 boa jogos, memória. os últimos 10 HG jogos, aconteceu. o Vargas foi importante. Eu falei, torcedor atleticano, Irmão, não se entuba iluda essa. com esses últimos 10 Confia em jogos. mim. O Vargas renovar com o Atlético será um erro. Não, um erro nada. Foi o jogador mais importante. Eu Valuzeiro. falei que o mais importante... Na reta final, com eu- o Hulk machucado, você Elton defendi Novaes- que era um jogador Ó, importante. você Eu até vou defendeu dizer, a renovação Ale Oliveira, do Elton Vargas. Novaes, Pagando 150 mil por mês, Everton renova Guimarães. agora. Você defendeu Agora. a renovação. Ale Oliveira, não. Elton Novaes, Everton Guimarães e Renovou, Thiago Fernandes. o Nós quatro relógio deu defendemos. meia volta Só no o Valu não ponteiro, defendeu. Ele tem 6 razão. meses depois Isso é verdade, isso é renovou verdade. com Vargas. Aqui, deixa eu Mas contar tá uma tudo coisa pra certo. Isso o você. Valu tem, ele Tá tem tudo razão. certo. Nessa. Gente, Nessa ele tem razão. Gente, se nós formos começar a escavar aqui, o mesmo candidato que hoje
Cita Vargas, já sei onde ele Pedro vai. Álvares Cabral e etc., pediu a saída do Cássio. Pedi sim. A rescisão de contrato com o Cássio. Rescisão é exagero, mas pediu Então, pra ser banco. Pediu pra ser banco. Então quer dizer, Pediu. e aí Pediu. do Léo Aragão. Ei, isso não é rescisão. você aí, se liga aqui. Nossa. Esse rapaz pediu a Precisa saída pedir. do Cássio E a ida do Léo Aragão. Não, Léo Aragão não. Quem que ele pediu pra ir pro gol? Era o Léo Aragão. É Léo Aragão. Ele pediu pro Léo Aragão ser titular do Cruzeiro e o Cássio ir para o banco. Então, quer dizer, se começar a escavar, a gente vai para caminhos tortuosos e perigosos aqui. Cara. Cara. Olha Olha aqui. absolutamente Esse é o modo nada. operandi. O Papo Fundido tá dizendo aqui o seguinte: mandou um superchat. Tá em todas, hein? Tá dizendo aqui: irmãos, vocês são a voz do Brasil no meu escritório em Lagoa Santa às 11 da manhã. Tô Tá fazendo rico, hein? campanha, apesar do Valu, para o Portuga que ama o Cruzeiro voltar. Volta, Pepa. Errei, fui moleque, abraço. Tem gosto mais do um Pepa. superchat aqui do Carlos Marçal. Respira, Valuzão. Realmente o Marlon já foi um dos melhores laterais do país, mas quando saiu, estava muito mal. O Wallace nunca jogou bem no Cruzeiro. Obrigado, doutor. Doutor Carlos Marçal, meu advogado. Tá aqui ouvindo e me defendendo. Tem aqui, ó. O HG só leu os superchats favoráveis a eles, tá não, vendo, né, não, Valor? só tem dois, só Tô tem enchendo três. o saco, pô, tô enchendo o saco. Então, tem mais um aqui, ó. O Lucas Sec. Esse Sec não seria de Cruzeiro Esporte Clube? O melhor exemplo é o que o Fla fez com o zagueiro Pablo. Poderiam fazer o mesmo que o Spindle fez com ele lá no Flamengo. Aí Spindle é uma ideia. O que fizeram com o Pablo? O Pablo ficou treinando separado durante um ano no Flamengo. A temporada inteira passada. Tem um E, aqui, cara, ó. e ele virou um grande influenciador nas redes Fã-clube sociais. do Valu. Aqui, ó. Pera aí, Spindle tá na força-tarefa. Aqui, Fiquem ó. tranquilos. Fã-clube do Valu. Tá aqui, ó. @ fã-clube do Valu. Você quer que eu te mostre? Não, eu acredito em você. Fã-clube do Tem Valu. 3 anos e meio que eu acredito em você. HG, somos do fã-clube do Valu, mas o povo está com você. Obrigado, povo. Cara, mas assim, eu tô achando uma loucura Eu dessa posso falar sua uma parte, coisa? da sua parte, HG. Assim, o Breno trouxe essa comparação do Vargas, Não tem mas nada a me ver. espanta muito levantar esses dois lados da lagoa. Você ter numa janela o Rony e o Júnior Santos saindo do Atlético numa situação muito parecida e o Cruzeiro não conseguir resolver o Wallace, que tá aí há mais de um ano para ser resolvido. Força-tarefa, fica tranquilo. Mas nós acabamos de explicar, Daniel. Você vai começar tudo de novo. Nós vamos explicar. O que a gente. Júnior Santos ia sair Deixa eu te de falar. qualquer forma, Não, deixa eu te com o falar. salário que ele A tinha no única Atlético, coisa que a gente está tem? tentando, o centro da discussão é a seguinte: a decisão e a vontade do jogador, infelizmente, ela ainda tem muito peso. Ô, Breno, Essa é uma o grande que questão. pesou pra O saída Júnior do Santos, Júnior ele foi pro Botafogo, não é Então. isso? Então aí o Atlético abriu mão e entubou o prejuízo. Beleza. Quantos Entendeu? times tem no mundo do futebol? Não, mas tudo bem, mas ninguém queria. Ninguém É queria. isso, O Atlético foi time atrás. Talvez o Cruzeiro fosse atrás do Grêmio Oh. e fizesse um bem bolado, porque o Wallace começou lá no Grêmio. Talvez ele fizesse. Mas Ô, o Daniel, Cruzeiro teve que entupar amanhã, o prejuízo. amanhã você monta a Dani TV. Aí, você monta a Dani TV e eu não quero mais o Valu. Embora o Wilson Neves tenha dito aqui, HG e Valu tem um caso. Deve ser chato demais trabalhar com esses dois. Força aí, turma. Bom deve ser trabalhar com você. Um abraço. Que isso, cara. Que isso. Tem um rapaz aqui também que ele vive me xingando. Eu não vou falar o nome dele, Breno não, só Galante. ler uma, É ler o a Breno mensagem Galante, dele. irmão. Se não é o fake dele. Não, perdi. É tão irrelevante que eu até perdi. Olha aqui. como é que ele te trata, Galante. Não, tô falando Tô a mensagem do brincando, rapaz porra, aqui. tô brincando, tô enchendo o saco. Eu perdi a mensagem aqui. Aqui, ó. Valu acha que sabe de tudo. Chato demais. Nossa. Futebol é cheio de altos... Pera aí que agora eu vou ler uma contra mim. Futebol é cheio de altos e baixos. Eu nem durmo com essas mensagens, sabia? Tem mais Você uma lê? aqui. Nossa, eu nem dou a mínima pra isso. HG, você é Olha o celular insuportável. desligado, não olha o chat nunca. Ei, Chiu. Ô, canarinho, o Chapinha, olha pra mim aqui. O rapaz mandou uma mensagem pra mim. Aliás, vamos mandar um abraço pro homem. Pro Gustavo, né? Grande Gustavão, lá da CVC, Canarinho, do Shopping. Chapinha, Aliás, muito Gustavo, bom. podia pagar um café pra nós aí. Como é que chama aquela cafeteria lá do lado? Havana. Havana. Poderia pagar um café pra nós. Não. Um dia eu fui na Havana tomar um café aqui no BH Shop. Lá é E bom. aí eu sentei lá, e aí eu pedi um café, pãozinho de queijo, e fiz uma reuniãozinha ali, na cafeteria. Aí, quando terminou a reunião, eu encaixei uma outra, também lá na cafeteria. Até então eu não tinha meu escritório ali e tal, então eu fazia reunião lá na cafeteria, porque se eu fazer uma reunião tomando café e comendo pãozinho de queijo, uma elas, coisa é né? outra coisa. É outro sistema. Sim. E aí eu encaixei a segunda reunião lá e depois eu esqueci de pagar
Você me contou Levantei isso. da cadeira e saí andando tranquilamente no shopping. Daqui a pouco, sabe aquele mesmo? Senhora, Volte aqui, o senhora. rapaz veio atrás. Senhor, volte aqui, senhor. Aí, rapaz, eu olhei pra trás assim, o cara, senhor, volte aqui, senhor. Aí eu falei, olhei pro cara com o uniforme da Havana e falei, pois não, ele, o senhor precisa pagar o consumo. Olha, eu esqueci, mas eu fiquei com uma vergonhinha assim. Pra ir lá só de vez em quando pra mim. Lá fica... O café lá fica 5 vezes mais caro do que o meu almoço. Então é só... Mas aqui... não é uma mais vez barato a cada mesmo, 3... não. Mas vale a pena. Muita qualidade. Você ficou com vergonha disso? Eu acho muita qualidade. Pera aí que alguém tá me chamando falando que chegou uma mensagem. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Posso ler? Não fala quem é não, posso? Aqui ó, tem uma pessoa que trabalha, presta atenção aqui, o Canarinho. Mandou pra mim aqui agora, aqui ó. Eu tinha uma ex que antes de namorar, ela só me chamava pra ir numa cafeteria no Coração Eucarístico. Uns 4 encontros foram lá. E eu doido pra ir pro boteco. Pô, uma namorada que chama pra ir sempre na cafeteria é meio fronha, né? É um teste. Pô, um motelzinho, né? Ela tá querendo ver se abre mão das suas coisas por ela e tal. E tem um amigo meu que um dia desses, eu encontrei com ele, tava num restaurante japonês ali que eu sempre vou. Aí eu encontrei com ele lá, sabe? E ele tava com uma mocinha lá e tal. Cheguei na mesa, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Fala, essa é minha amiga. Aquele restaurante ali, tem um ex-diretor de futebol que ia lá, com a namoradinha. Aí eu falei, muito prazer, como é que vai? Você tá tudo bem? Aí depois ele foi embora no outro dia, ele falou, nossa, ainda bem que você foi discreto. Por quê? Ele falou, não, porque você gosta de brincar, fazer umas brincadeiras meio bobas. Eu falei, não, pô, aqui não nasceu num caixote de maçã não, irmão. Segurar a onda aí. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não. Eu falei, mas assim, depois dali, o que é? Ele falou, não, depois dali nós fomos perto num esqueminha e tal, num apartamento. Daí eu falei, que uma comida japonesa antes, né? Você é mais levinho, né? Ele falou, não dá pra comer uma feijoada antes, irmão. Senão compromete o desempenho. Eu falei, tá tudo certo. Mas essa loucura, do nosso amigo aqui que vai pra cafeteria, doido pra ir pro boteco, é ótima essa aqui, é muito boa. Essa aqui, meu Deus! Tô vendo a foto. Não, pera aí, posso mostrar? Tô brincando, Sador, não vou mostrar. Opa, já sei quem é. Mas isso tá na mão dela na cafeteria, uma bíblia? É um livro. Caramba, achei que ela chamava pra ir pra cafeteria ler a Bíblia pra você. Trairá danada, hein? Meu Deus do céu. Mas caramba, não foi pra frente? Não? Ele é bom, hein? Sessão Léo Dias. Ele é bom, hein? Ai, que cena, meu Deus do céu. Ô, Valu, eu não tô querendo mexer muito com seus instintos mais primitivos, não, mas eu gostaria só que vou te fazer um convite. Agora, às 12 horas, vai começar uma coletiva da apresentação do Leonardo Jardim, lá no Flamengo. Vamos acompanhar? Vamos, eu consigo acompanhar. Depois do almoço, né? Porque eu não vou deixar de almoçar para acompanhar essa coletiva. Nada mais importante do que... Eu preciso, principalmente alguém que tem